Imagine uma câmara subterrânea no coração do templo, feita de pedra escura polida, onde apenas os iniciados podiam entrar. Na parede, um baixo relevo mostra um olho circundado por serpentes. No centro dessa iconografia, um ponto brilhante, quase como uma pequena chama, no alto do crânio da figura. Um sumo iniciado aproxima a mão dessa região. Respira profundo, e por um momento, o mundo parece responder. Essa imagem resume o que vou compartilhar. A técnica ancestral que ativava a glândula pineal no Egito Antigo, não como promessa de milagres instantâneos, mas como uma chave ritual e prática que reorientava a percepção e reconectava a pessoa à sua fonte interior, a mônada. O problema que enfrentamos hoje é velho. Fomos ensinados a orar pedindo favores, a colocar nossa voz em posição de súplica permanente. Instituições, práticas domesticadas e uma cultura de intermediários moldaram uma relação de dependência. O resultado é que muitos caminham sentindo-se impotentes, acreditando que o sagrado deve vir de fora, e não de dentro. Eu não afirmo que as tradições do templo egípcio sejam idênticas às nossas necessidades modernas, mas existe uma continuidade. Havia e há técnicas que devolvem autoridade ao indivíduo. É isso que chamamos aqui de reconectar o circuito que sempre existiu entre o humano e a mônada. Se esta mensagem toca algo em você, deixe agora nos comentários a frase: "Eu ativo a mônada". Isso ancora a intenção e nos ajuda a criar uma comunidade de prática. Fica comigo até o final. Vou guiar você, passo a passo. Para entender o método, precisamos reescrever o mapa do que chamamos de realidade. Em termos gnósticos, há forças, chamadas arcontes, que operam como compartimentos e filtros sobre a percepção. O demiurgo, nesse quadro, é o arquiteto da ilusão material que mantém a humanidade numa espécie de amnésia. Não é uma teoria conspiratória simplista, é uma linguagem simbólica para descrever como padrões de pensamento, crença e estrutura social limitam o acesso direto ao divino. Dentro dessa narrativa, os seres humanos aparecem divididos entre os ílicos, os que estão presos ao material, e os pneumáticos, aqueles que portam o sopro divino, a centelha que lembra a mônada. As escolas de mistério, especialmente as que floresceram no Egito, trabalhavam com essa divisão de maneira prática. Respiravam, visualizavam, entoavam. Usavam símbolos como o olho de Horus e o Uraels, a serpente coroa, não apenas como arte, mas como mapas para estados internos. O que os iniciados faziam quando tocavam o ponto no alto do crânio era, em linguagem contemporânea, focalizar a atenção numa região que muitas tradições chamam hoje de terceiro olho, uma metáfora para um centro de percepção sutil que, em anatomia moderna, tem correlações com a glândula pineal. Importante: essa correlação é interpretativa e esotérica. Há pesquisas e debates sobre a pineal na ciência moderna, mas aqui tratamos da tradição iniciática que, por séculos, associou aquela zona a uma antena para o transcendente. Para ilustrar como a técnica funciona no plano operativo, olhemos para um episódio que muitos conhecem, a narrativa de Jesus e Lázaro. Segundo uma leitura gnóstica, o que ocorre ali não é simplesmente um milagre espetacular no sentido de quebra de leis naturais, mas a demonstração de 3 princípios operativos: reconhecimento, autoridade e comando. Primeiro, reconhecimento. Jesus reconhece a condição verdadeira de Lázaro, além da aparente morte. Segundo, autoridade. Ele fala com uma postura que não pede permissão, mas exige alinhamento. Terceiro, comando. Ele emite uma declaração que organiza o que chamamos de consciência coletiva em torno daquela nova possibilidade. Essa tríade é o núcleo do método que vamos aplicar de forma prática: despertar a memória, recuperar a autoridade e emitir o comando que reconfigura. As 3 chaves que você precisa levar consigo são simples no nome, profundas na aplicação. Reconhecimento. Acordar da amnésia.
Reconhecer que há algo além do que a rotina mental e social sustentam. Autoridade. Assumir que você tem direito e capacidade de modular sua percepção. Mudar o tom interno de súplica para um tom de presença. Comando. Formular e declarar com clareza o decreto que aponta para a restauração da sua natureza verdadeira. Muitas tentativas falham porque o reconhecimento é superficial, a autoridade se perde na dúvida e o comando é vago. Nossa intenção é trabalhar cada etapa com precisão. Antes de entrar na prática, quero estabelecer a ponte histórica e a cautela necessária. Nas tradições dos mistérios egípcios, o gesto de apontar a atenção para o centro da cabeça, o que hoje chamamos de pineal ou terceiro olho, funcionava como elo entre o peito e o céu, entre o coração e a mônada. Chamamos isso de correlação simbólica, uma interpretação sincrética entre um mapa anatômico e um mapa iniciático. Não estou afirmando que tocar fisicamente a área fará com que algo cientificamente comprovável aconteça automaticamente. Estou dizendo que, em termos de tecnologia de consciência, focalizar a atenção ali pode reorganizar padrões, gerar estados e abrir canais de percepção. Sempre mantenha responsabilidade. Essa prática não substitui assistência médica ou terapêutica profissional. Agora, a prática. Prepare-se num local seguro e tranquilo. Sente-se ou deite-se de maneira confortável. Não é necessário nenhum equipamento especial, apenas a intenção e disponibilidade de seguir instruções. Vou guiar você por 5 passos essenciais: desconectar, deslocamento, descida, ressonância, enunciação do comando, soltura. Cada etapa tem imagens e sensações específicas. Não se apegue a expectativas de resultados imediatos. Trate cada sessão como um download progressivo, uma limpeza de ruído. Desconectar é reduzir o ruído mental. Feche os olhos e leve a atenção à respiração. Imagine que sua mente é uma praça cheia de anúncios. Cada respiração apaga uma placa, até que reste apenas o espaço limpo. Se pensamentos vierem, não lute. Reconheça-os e deixe-os passar como nuvens. Visualize uma porta blindada entre você e o mundo externo que pode ser temporariamente abaixada. Em termos egípcios, é como fechar a pesada cortina do pátio do templo. A técnica prática para isso é simples. Respire profundamente pelo nariz, expire pela boca com expulsão lenta, repetindo 3 vezes, trazendo a sensação de que o corpo está ficando mais denso e a mente mais clara. Esse é o preparo. Deslocamento ou descida é a imagem do elevador na coluna. Sinta agora a consciência mover-se do topo do crânio para o centro do peito e depois descendo pela coluna até a base. Imagine um elevador que desce suavemente, carregando sua atenção pelo eixo central do corpo. No coração do templo interior, há um saguão, uma espécie de sala do trono, pouco iluminada, onde a chama da mônada pode ser percebida como um ponto quente à frente do peito. Ao descer, remarque sensações: calor, pressão, vibração leve na coluna. Essa descida serve para ancorar a presença no corpo e reduzir o pensamento discursivo do córtex. Ressonância é o passo onde buscamos a assinatura da mônada. Agora que a atenção se assentou no eixo central, traga a imagem do ponto no alto do crânio, no centro do crânio, ligeiramente para trás entre as sobrancelhas. Imagine ali uma pequena semente luminosa. Em tradições do Egito, esse ponto era associado ao terceiro olho e representado por símbolos como o olho de Horus. Permita que uma sensação de timbre se forme. Pode ser um zumbido sutil, uma frequência interna, uma impressão térmica. Não precisa forçar sons. Procure pela ressonância, um pequeno eco interno que indica contato. Se nada acontece, tudo bem. Mantenha a atenção suave e repita o exercício por alguns minutos. Lembre-se, a ressonância pode ser sutil e se manifesta com consistência quando a intenção se firma. Chega o momento da enunciação do protocolo. Aqui a tradição iniciática se encontra com a prática performativa.
Use a voz, ainda que baixa, e pronuncie com convicção as declarações que seguem. Você pode dizer em voz alta ou internamente, mas prefira a voz porque ela altera padrões neurofisiológicos e envia ondas ao ambiente. A fórmula que proponho é direta, curta e assertiva. Mônada, estou aqui. Reivindico a autoridade que é minha. O alinhamento está comandado, está feito. Repita essa sequência 2 ou 3 vezes, sentindo cada palavra como um selo que reorganiza o campo ao redor. Essa é a parte que, segundo as escolas de mistério, funcionava como a chave mestra. Reconhecimento da presença da mônada, reivindicação da autoridade e emissão do comando que planta a nova linha de tempo. Soltura é tão essencial quanto o comando. Após a enunciação, solte. Isso significa não perseguir, não cobrar sinais imediatos, não entrar em diálogo com a dúvida que surge. Entregue o processo. Visualize as mãos do templo abrindo-se, liberando o selo e deixando a transformação operar. Muitas vezes, a resistência interior tentará puxar você de volta com pensamentos do tipo: e se não funcionou? O que eu fiz de errado? Ou vozes que minimizam a experiência. Não engaje. Observe, respire e volte ao estado de observação. A soltura é um ato de confiança que permite a manifestação se organizar sem sua interferência direta. Durante ou após a prática, é comum enfrentar interferências internas que precisam ser gerenciadas. A dúvida é a voz que quer manter o controle. Ela se apresenta como perguntas repetitivas, autocrítica ou racionalização. Quando ela surgir, use uma tática simples, rotule-a. Isto é dúvida. E retorne a atenção ao ponto no crânio e ao ritmo da respiração. Não discuta com a voz, encolha o espaço que ela ocupa. Outra interferência é o chamado vozerio estrutural, memórias, imagens, emoções que emergem. Receba, sem julgamento, e deixe passar. Há também interferências que parecem externas, como ruídos ou pensamentos intrusivos. Trate-os como ruído de fundo que não merece resposta. Os sinais de manifestação após a chamada não são necessariamente espetaculares. As tradições descrevem 3 sinais típicos: colapso, eco e neutralidade. Colapso é uma reorganização rápida. Algo em sua vida pode desmoronar para abrir espaço. Isso não é necessariamente negativo. Pode ser uma compressão de padrões que já não servem. Eco é a sensação de retorno. Você sente repetições de temas, sonhos vívidos, sincronicidades que refletem a nova linha sendo testada. Neutralidade é o silêncio tranquilo que surge quando o campo se estabiliza. Não é indiferença, é ausência de conflito interno. Todos esses sinais exigem interpretação cuidadosa. Se algo físico ou psicológico significativo ocorrer, procure apoio profissional e não interprete qualquer colapso como só espiritual. Esteja atento à sua responsabilidade integral. Quero enfatizar limites e ética. Esta técnica é uma tecnologia de consciência, não uma promessa de cura infalível, riqueza ou restauração garantida de relacionamentos. Trabalhar com o campo interno pode alterar sua experiência subjetiva de saúde e bem-estar, mas nunca use isso como justificativa para abandonar tratamentos médicos, terapias ou cuidados profissionais. Se estiver em uso de medicação, gestação, diagnósticos psiquiátricos ou em processo terapêutico intenso, consulte seu médico ou terapeuta antes de intensificar práticas que envolvam estados alterados. A responsabilidade individual e coletiva é parte do caminho do iniciado. Também precisamos cuidar da linguagem ao abordar entidades e estruturas como arcontes e demiurgo. Use essa terminologia como mapa simbólico para padrões e forças, não como demonização de pessoas ou instituições. As críticas às formas institucionalizadas de religião devem permanecer analíticas e não pessoais. O objetivo é recuperar autoridade e autonomia espiritual, não incitar agressão. Após a prática, anote o que sentir.
Registre sonhos, pequenas mudanças de humor, sincronicidades. A consistência cria canais. Repetir o protocolo com intenção e responsabilidade dá ao campo o tempo necessário para reorganizar. Muitos que seguiram tradições iniciáticas por gerações falavam de fases. Primeiro sinais sutis, depois eco, e eventualmente manifestações mais robustas. Mas o tempo é individual. Cultive paciência e desapego. Permita-me trazer um exercício curto e performativo para você ancorar hoje. Se possível, sente-se com a coluna ereta. Respire 3 vezes como indicado. Inspirando pelo nariz, expirando pela boca. Visualize a descida do elevador ao longo da coluna até o peito. Perceba a pequena semente no centro do crânio. Em voz firme, com intenção, pronuncie: Mônada, estou aqui. Reivindico a autoridade que é minha. O alinhamento está comandado. Está feito. Sinta cada frase como um selo. Depois, solta. Não analise. Anote depois como se sentiu. Faça isso por 3 dias seguidos antes de tirar conclusões. Antes de encerrar, há um ponto histórico mitológico que quero deixar claro. Nas iconografias egípcias, o olho de Horus, o Uraeus e a coroa simbolizam a união de aspectos: visão, sabedoria e soberania interior. Os mistérios do templo ensinavam que o selo no crânio era uma porta, e que quem aprendesse a tocar essa porta podia reorientar sua relação com o mundo. Isso é a ponte simbólica, que justifica o título: a técnica ancestral que ativava a glândula pineal no Egito Antigo. Reforço: é uma leitura sincrética entre a prática iniciática e a anatomia moderna, não uma declaração científica categórica. Agora, um aviso prático sobre o pós-chamada. Prepare-se socialmente. Quando você muda internamente, o entorno reage. Amigos podem duvidar, rotinas vão tentar puxá-lo de volta, e você pode experimentar uma espécie de guerra psicossocial. Testagens, pequenos colapsos e tentativas de retorno ao antigo padrão. Encare isso como sinal de que o campo está sendo testado. Persevere com equilíbrio. Não se isole. Encontre uma comunidade responsável que pratique com ética. Aqui, nossa comunidade virtual pode ser um primeiro suporte. Deixe nos comentários a frase que combinamos e participe da conversa com respeito e seriedade. Para finalizar, reafirmo a responsabilidade que acompanha qualquer técnica de poder. Você não recebe uma licença para manipular pessoas, nem um passe para negligenciar cuidados práticos da vida. A técnica que partilhamos é para recuperar a autonomia interior, reestabelecer um diálogo direto com a mônada e agir com clareza. Se você sentir que quer seguir mais profundo, inscreva-se para os conteúdos seguintes, onde iremos desdobrar variações, práticas complementares e leituras simbólicas mais aprofundadas. Inscreva-se agora e junte-se a quem busca uma prática consistente e responsável. Encerramos com um ato de afirmação que você pode levar como selo pessoal. Repita comigo, em voz ou mentalmente. Mônada, eu sou presença. Reivindico minha autoridade. O alinhamento opera em mim agora. Está feito. Que essa declaração atue como um pequeno feixe que atravessa ruído, reabre portas e lembra quem você é. E lembre, pesquise, pergunte, cuide do seu corpo e da sua vida prática. A técnica é uma ferramenta. A vida é a responsabilidade.